Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se não está inscrito ainda, se inscreve agora, dá um like, ativa o sininho, faça um comentário, venha fazer parte desse canal, ele é teu. Olha só, hoje nós vamos para a primeira aula de termometria. Medidas de temperatura, professor? Termometria, muito bem. Vamos trabalhar muito com a temperatura aqui. E o que é a temperatura? A temperatura ela mede o grau de agitação das partículas que formam o sistema material, que formam uma substância, que formam uma mistura. É isso, a agitação das partículas. Lembra que tem três movimentos que são os movimentos que agitam as partículas: vibração, rotação e translação. Se ela tiver muito desses movimentos, muita vibração, translação e rotação, a temperatura vai estar alta. A gente pode medir a temperatura com um termômetro, que pode ser um termômetro de infravermelho, que está muito comum hoje, o termômetro, aquele digital, que tem um sistema eletrônico que vai dar o valor da temperatura, e o sistema de bulbo de mercúrio, em que a dilatação do mercúrio acaba dando o valor da temperatura também. Então, três termômetros importantes que medem a temperatura. Agora, vamos dar uma olhadinha no seguinte: vamos pegar uma substância em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, vamos fazer uma análise. Qual é a melhor substância para pegar? Água. Vamos pegar a água. O gelo, as moléculas de água, no gelo, elas têm movimento vibracional e muito pouco movimento rotacional. Tá? Então elas vibram e têm um pouquinho de movimentação, não tem movimento de translação. Elas não conseguem ir de um lado para o outro, elas não conseguem se movimentar com mais liberdade. Porém, quando nós temos água em estado líquido, já se ganha movimento de translação. Por isso a temperatura do líquido é maior que a temperatura do sólido. Tem mais movimentação nas moléculas, tem mais liberdade, tem mais translação. A vibração continua, a rotação aumenta e a translação aumenta muito. E quando nós temos a água em estado gasoso, a translação aumenta muito. Há uma grande liberdade das moléculas para transladarem. Por isso que o estado gasoso dos três estados é o mais quente. Realmente, quando a gente tem a energia cinética das moléculas aumentando na água, a gente também tem o aumento da temperatura. Isso que vale para a água, vale para qualquer substância química, qualquer mistura. Sempre que nós temos o estado gasoso, nós temos mais agitação, mais energia cinética média das moléculas e maior temperatura. Agora, Doni, como é que se mede a temperatura? Com escalas. A escala mais famosa é a escala de Celsius. Nós temos três escalas termométricas importantes para o nosso estudo. A de Celsius é uma delas. A de Celsius, digamos assim, é a escala em que ele foi muito esperto e muito feliz em escolher os valores para essa escala, tanto que a gente usa até hoje. Celsius, ele é um físico sueco que nasceu em 1701 e morreu em 1744. E criou essa escala que é a mais comum e que nós temos uma noção intrínseca dela. Se eu digo para vocês que hoje está 12 graus, vocês vão dizer, pô, está muito frio, porque já sabem que 12 graus significa 12 graus Celsius e significa que é uma temperatura relativamente baixa. Não é muito baixa, mas é baixa. Se eu disser que está 40 graus Celsius, vão dizer, ei, que está quente. É ou não é? A gente tem uma noção já intrínseca dessa escala, porque a gente se criou trabalhando e verificando essa escala. Ele teve uma felicidade muito grande. Ele pegou a água como substância padrão e pegou o ponto de fusão da água 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius e criou uma escala centígrada. A diferença entre ponto de fusão da água e ponto de ebulição da água é de 100 graus. Escala muito boa. No Reino Unido, nos Estados Unidos, por muito tempo foi usada a escala de Fahrenheit. A escala de Fahrenheit foi criada por Daniel Fahrenheit. Ele é um físico alemão-polonês que nasceu em 1686, meio próximo ali do Celsius, né? E morreu em 1766. E ela é uma escala muito legal porque 100 graus Fahrenheit, acima dele, é um limite. Acima dele, febre. Acima dele está com febre. Tá abaixo dele com pré-febre e mais abaixo, então, estaria na temperatura normal. Não, muito abaixo e está congelando. Né? Bom, mas a ideia é que era uma escala muito interessante, porque tinha esse limite, uma escala muito boa para a saúde. Conta o folclore, né, um dos absurdos do Fahrenheit seria que ele usou a temperatura de fusão da água 32 graus Fahrenheit, que é a temperatura que ele mediu em Celsius da mulher quando a mulher tinha falecido. Ele foi lá e mediu a temperatura, 32 graus Celsius, e ele colocou como a temperatura de fusão da água, esse 32. Há uma ideia folclórica aí, por quê? Porque deu exatamente no 100 a temperatura de 37,8, que é a temperatura que acima dela a gente diz que é
febre, né? Pois é, Fahrenheit não é muito importante para nós, mas é uma escala histórica que foi muito utilizada e ainda se usa. Alguns ainda usam a escala de Fahrenheit. E alguns ainda cobram que se saiba essa escala. A gente vai acabar trabalhando ela. Mas a escala de Kelvin, digamos assim, como escala científica, é a melhor de todas. Tá? Por quê? Porque ela é uma escala absoluta, tanto que a gente não diz graus Celsius, desculpa, não diz graus Kelvin, a gente diz graus Celsius, graus Fahrenheit, mas não graus Kelvin. Por quê? Porque ela é escala absoluta. O zero dela é a menor temperatura do universo. Não existe negativo para a escala de Kelvin. O Kelvin realmente ele acabou, digamos, criando uma escala científica, uma escala muito boa. E é uma escala bem mais moderna, né, gente? Ó, o Kelvin, ele nasceu em 1824 e morreu em 1907. Ele já é do século passado. É uma escala que já ajuda a desenvolver a chamada termodinâmica, assunto bem importante para a física também. Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse passeio pela temperatura e as escalas termodinâmicas, termométricas, e que então a gente vai acabar trabalhando mais esses assuntos nas aulas seguintes. A aula que vem eu vou falar como a gente transforma de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Até nosso próximo encontro, gente. Um grande abraço e se veio até aqui, já dá um likezinho que vai ser muito bem-vindo para nós, tá bom? Até a próxima!